Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Obrigado pelos que já na hora de nós fazermos estudo, que chegaram, que estão com a sua Bíblia, uma canetinha com papel para anotar a passagem. Nós estamos estudando quem é o homem, né? Esse é o nosso estudo que deu início sábado passado e vamos continuar estudando. Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz e os Teus ensinamentos através da Santa Escritura. Pedimos, Deus, que faça presente com seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Então, vocês que já estão presentes, aqueles que ainda vão chegar, ou aqueles que vão assistir o estudo, aqueles que estão iniciando o estudo conosco, muito obrigado pelo que vocês estamos juntos, para nós aprender juntos. Então, nós estamos estudando quem é o homem, né? E nós tínhamos parado no sábado passado, a nossa leitura, no Salmo 8, versículo 4, como é definida a natureza do homem, como a natureza do homem foi definida aqui. Então, nós vemos que o homem é imortal para que te lembre dele, o filho do homem para que visite. O homem, então, é imortal. Deus não é, né? Então, assim. E aqui nós podemos ver também que Deus criou o homem um pouquinho menor do que os anjos. Agora vocês podem já abrir a Bíblia de vocês, ou com a canetinha anotar a passagem, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Timóteo 1, versículo 17. Aqui fala, qual é a natureza divina? Qual é a natureza divina? E aqui Deus deixou escrito para nós, mostrando como Ele é, para nós saber que a gente fala assim, assim o Rei eterno, é imortal, invisível, Deus é o único, que a honra e glória pelos séculos dos séculos, amém, é o único. Então, quando fala aqui invisível, é porque o pecado entrou nesse planeta Terra, e então foi criada uma barreira, uma cortina nos nossos olhos, onde nós não, às vezes nós não vê, nós não vê Deus, às vezes nós não vê até um anjo que está junto conosco, visitando conosco, porque o pecado colocou esse limite. Mas nós temos que acreditar pelo olho da fé, pelo que está escrito na Santa Escritura. Quando Deus criou o primeiro casal lá ali no Jardim do Éden, Ele ia todo dia lá conversar com aquele casal, os anjos iam cantar hinos de louvores, né? Um mortal que teve um privilégio de ver Deus foi Moisés, pelas costas. Ele falou, Senhor, nós estou aqui no monte conversando com o Senhor, já vai fazer 40 dias que eu estou aqui, nós batemos esse papo legal, o Senhor instruindo, mostrando as coisas, como é que deve ser feito, e eu não estou vendo o Senhor, só estou escutando a voz. Deixa eu ver o Senhor. Deus falou, você não pode me ver, porque se você me ver, a minha glória, você vai ser morto. Olha na fenda da rocha, ou naquela rachadura da rocha, eu vou passar ali, você vai ver minhas costas. Ele viu as costas de Deus. E o esplendor foi tão grande, quando ele desceu do monte, o povo que estava ali no pé do monte, Moisés teve que cobrir o rosto, porque o povo não conseguia olhar no rosto dele. Olha que esplendor que é Deus, que maravilha. Então, por que ele fala? Para nós, mas vai chegar um dia que hoje nós vemos ele como um espelho, mas um dia nós vamos ver ele face a face, olhando nele. E quando aqui fala que é invisível, aqui no livro de Timóteo, fala, é um versículo que exalta a Deus como Rei, o eterno, único, imortal e invisível, a quem devemos ser dada toda a honra, a glória para tudo sempre, amém. Ora, o Rei dos séculos é imortal e invisível, é o único Deus, sábio, seja toda a honra, glória para tudo sempre, amém. Toda a honra que nós devemos, todo louvor que nós devemos fazer para Deus, não devemos para outras coisas assim, Deus é que nós temos que olhar. Então agora vocês vai no livro de Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, abra Gênesis capítulo 2, no versículo 7, na primeira parte do versículo 7, tá? Bem no comecinho do versículo, para nós fazer a leitura, de que foi formado o homem no princípio. Nós já lemos do que foi formado, mas é bom, porque tem uma passagem na Bíblia que Deus fala, lembra-te, lembra-te, está ali nos 10 mandamentos, ele falando, lembra-te. Então é bom sempre a gente
reler e a lembrar para nós guardar nessa massa que nós temos, para nós lembrar. Fala assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então formou o homem do pó da terra. Esse versículo de Gênesis 2, versículos, é um versículo fundamental que descreve a criação do primeiro homem, Adão, por Deus, que formou do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando-se vivente uma alma vivente. Um ato que simboliza a origem da humanidade. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em sua narina o fogo de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O sopro de vida que Deus colocou no corpo de Adão, o sopro de vida de que Deus coloca no corpo sem vida de Adão é essencialmente ato de respiração divina. Deus cria então ali Adão, aquele boneco, né? Vamos supor assim, criou aquele bonecão, pôs lá no chão, lá assim, mas tinha vida? Não. Foi formado, está tudo perfeitinho, mas faltava uma coisa: Deus colocar o fogo de Deus nele. Então Deus vai e sopra na narina, então ele se torna um ser vivente, torna aquela pessoa vivente ali, porque Deus coloca. Nós temos o fogo que Deus colocou, esse fogo que nós temos, essa respiração que nós temos, é de Deus. Deus coloca. Eu vou só comentar, porque fica para outro estudo, outra oportunidade. No livro de Ezequiel, capítulo 37, onde fala do vale de óculos sequíssimo, quando Deus conversa ali com ele e fala para ele assim: Ezequiel, vamos dar uma voltinha comigo aqui de roda desse vale. O que você está vendo aí? Ele falou: um vale de ossos sequíssimo, mas estava seco, deveria ter até os ossos meio rachando de tão seco. Ele fala: esses ossos podem viver? Aí Ezequiel fala: Senhor, somente o Senhor sabe. Aí Deus mandou profetizar, juntou os ossos, colocou pele e tendão, tinha vida? Não tinha, foi igual a Adão, foi feito, mas não tinha vida. Aí Deus falou: profetiza outra vez. Veio um vento oriental dos 4 cantos e entrou, então se tornaram alma vivente. Se Deus não coloca o fogo, Adão era um boneco, não tinha vida, estava ali morto. Então por isso que Deus soprou, por isso que quando o ser humano ele dorme, o fogo de vida volta para Deus, não fica com ele. Quando Jesus vir buscar o seu povo, aquele que está preparado, é devolvido o fogo para eles, né? Agora no livro ainda de Gênesis capítulo 2, versículo 7, na última parte, vamos ler alguma coisa que vai falar do fogo. Fala: que ato tornou uma alma vivente? Então, foi do fogo. Ele fala assim: e Deus lhe soprou na narina o fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Tá? Gênesis 7, na última parte. A alma vivente não foi posta no homem, mas o fogo de vida posto no homem. Então, não, foi colocado o quê? Não foi a alma vivente, foi colocado o fogo, né? Traduzindo, alma vivente, como se tornou alma vivente ali. Então, nós podemos ver isso aí. Agora, você mantém no livro de Gênesis, mas pode anotar aí Apocalipse 16:3 e Gênesis 1:30. Ele fala assim: além do homem, outras criaturas chamadas alma vivente. O que vocês acham? Além de nós, tem outras criaturas que podem ser alma vivente? É uma pergunta que eu estou fazendo, nós estamos estudando, o que nós podemos achar assim? Então, para nós entender, nós precisamos buscar sabedoria, estudando a Santa Escritura, pedindo que o Espírito Santo nos vai dando entendimento. Por que eu falo no Espírito Santo? Quando Jesus estava subindo para o céu, e os discípulos estavam ali, aquele povo ali, e ele foi subindo, e lá no arco, já ele subindo, ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, e vou pedir para ele que envia o Espírito da verdade, o Consolador, e vocês não vão ficar órfãos. Nós não somos órfãos, o Espírito Santo está conosco. E qual é a certeza então de Jesus voltar? O povo olhando, 2 anjos chegou do lado deles e falou: varão de Galileu, por que vocês estão olhando? Esse mesmo Jesus que você está vindo subir ao céu, ele volta do mesmo jeito.
Jesus vai voltar em carne e osso, não espírito não, do mesmo jeito que ele subiu. Então a certeza que ele volta e certeza que nós não estamos órfãos. Então o Apocalipse 16:3, ele nos fala assim: e derramou o segundo da sua taça no mar, e esse se tornou em sangue, como de mortos, e morreu todos os seres viventes que havia no mar e na terra. Então, não é só o homem que tem o fôlego de vida, todos os animais, eles respiram, todos têm o fôlego de vida. Então, esse derramamento aqui da taça aqui, no mar, representa aquelas 10 pragas do Egito, quando a água se tornou em sangue, morreu ali. Agora, se mantendo aí em Gênesis ainda, o capítulo 7, versículo 21 e 22, Gênesis 7, 21 e 22, fala assim: o que, já abriram? O que além do homem tem também o fôlego de vida, além do homem, quem tem mais? Ele fala assim: e pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos, animais selvagens, e de todos os enxames de criatura, o exército de criatura que povoava a terra, todos os homens, tudo que tinha fôlego de vida em sua narina, tudo que havia em terra seca morreu. Tudo. Aqui a Gênesis descreve esse versículo, ele escreve assim: descreve o momento do dilúvio onde morreram todos os seres vivos que se movia sobre a terra, animais domésticos, selvagens, répteis, e todos os homens, ou todos os humanos, todos os seres humanos, pois todos o que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. É certo que Noé e os que estavam com ele na arca, que foram preservados por Deus. Então todos morreu, menos aquela família que entrou na arca, Noé. Noé, quando ele fez a arca, ele tinha ali em torno de 600 e poucos anos de idade, quando ele terminou a arca. E Deus falou para ele fazer essa arca, ele obedeceu 120 anos, trabalhando, falando que ia chover, e vinha um dilúvio, a terra ia ser destruída, e serviu de zombaria. Muitos que às vezes até trabalhavam com ele, zombou, até a arca ficar a ponto, num mundo que nunca tinha chovido, o vapor, a umidade subia de baixo, um vapor da terra, e agora um homem de cabeça branca, com 600 e poucos anos, falando que vai ser destruído com água. Serviu de caçoada, de zombaria naquilo dali, mas salvou ele e sua família. Vamos ler mais algum versículo aqui, e no próximo sábado a gente dá continuidade, né? Agora no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, Eclesiastes 3, capítulo 3, versículo 19, assim: e o seu fogo mesmo é o mesmo do homem, o fogo dos animais é o mesmo nosso. Aqui ele fala uma ressalva aqui, que ele fala assim: como morre um, assim morre o outro. Todo tem o mesmo fogo de vida. Nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque todos é vaidade, diz Salomão. Todo. Parou o nosso fogo, nós morremos, parou o fogo do animal, ele morre. Então, qual é a diferença entre o homem e os animais? Que diz que tanto o homem como os animais morrem, esta presente da vida para eles, como para o resto da criação. Animais dependem do seu fogo. Perdendo, o homem está como acontece com os animais. Eles morrem nesse sentido. Perdendo o fogo, morre. Não tem vantagem alguma sobre os animais. O homem, porém, tem vida futura, eterna, que lhe oferece a vida. Pode ser, se quiser, o homem oferece a vida para o homem, se ele quiser a vida, se não quiser, morre.
A esperança da vida eterna, isso, continua agradecer, e agradecemos a vontade do homem sair, que ele tem esperança, agradecido por Deus dar essa oportunidade. Jesus vinha pagar nossa dívida, né? Sobre o resto da criação. A vantagem do homem é na esperança futura, ter uma vida futura. Um dia que Jesus falar, que Deus falar para o seu filho, filho, está completo, né? Completou. Chegou a hora de você buscar o nosso povo. Então a porta da graça é fechada. A oportunidade está encerrada. O que tiver salvo está salvo, o que tiver perdido está perdido, não vai ter mais essa oportunidade. A oportunidade é hoje, agora, que Deus nos está dando. E Deus continua nos dando sabedoria dos altos céus. O Espírito Santo vai mostrando aquilo que Deus quer que nós aprendemos, para aquele grande dia nós poder encontrar com Ele e agradecer por tudo. Um abraço a todos e fica com Deus.